galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova do Colégio Naval de 2018. Eu vou fazer agora a questão 40 da prova de Física. A questão fala assim: um circuito elétrico é composto por uma bateria ideal com uma tensão de 15 volts, resistores, cada qual com uma resistência elétrica R de 3 ohms, fios condutores ideais e duas chaves que permitem abrir ou fechar o circuito ou parte dele. Além disso, conta com um amperímetro ideal. Na situação apresentada na figura abaixo, qual das opções fornece respectivamente a resistência elétrica equivalente do circuito e a intensidade da corrente elétrica indicada no amperímetro? Bom, se a gente for notar, o problema está pedindo para a gente calcular na situação descrita no problema. A situação descrita no problema é essa chave está fechada e essa aqui está aberta. Se essa chave aqui está aberta, esse resistor aqui não funciona. Então, a gente passa a ter dois resistores em paralelo funcionando, certo? Lembrando que a corrente elétrica ela sempre vai do traço maior para o traço menor. Então, esse aqui é o sentido da corrente elétrica, beleza? Outra coisa que a gente também tem que lembrar é que quando a corrente elétrica chega nesse nó aqui, como eu tenho dois resistores em paralelo, ela vai fazer assim, ela vai dividir para os dois ramos, certo? Então, aqui eu vou ter uma corrente elétrica, por exemplo, I1, aqui eu vou ter uma corrente elétrica I2. Esse aqui não vai ter nada porque a chave estava aberta. Se ele estivesse funcionando, a corrente elétrica também ia dividir por ele. Quando essa corrente elétrica I1 e I2 chega nesse nó, ela vai fazer isso aqui, ela vai juntar novamente e volta a ser a corrente elétrica, certo? Vai ser essa corrente elétrica que o amperímetro vai medir, certo? Então, a gente tem que lembrar o seguinte: o problema, ele falou os seguintes dados. Deixa eu pegar os dados do problema. Ele disse que a DDP é de 15 volts, certo? Então, a DDP é de 15 volts. E cada resistor vale 3 ohms. E o problema está pedindo a resistência equivalente. Então, o problema quer a resistência equivalente e a intensidade da corrente elétrica, ou seja, ele quer o I. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: na associação de resistores em paralelo, quando eu tenho dois resistores iguais em paralelo, a resistência equivalente ela pode ser o valor do resistor divididos pelo número de resistores. Então, o REC aqui vai ser o quê? 3 divididos por 2, não é? São dois resistores, então 3 divididos por 2. Então, a REC vai ser de 1,5 ohms. Já respondi a primeira. Então, esse cara aqui vale 1,5 ohms. Agora, a corrente elétrica. A corrente elétrica a gente vai fazer pela primeira lei de Ohm. Qual é a primeira lei de Ohms? Quem vê, ri, certo? Então, vai ficar 15 é igual a 1,5 I. Então, eu posso dizer que I vai ser 15 divididos por 1,5, que vai me dar 10 amperes. Então, a gente vai ter o quê? 1,5 para equivalente e a corrente elétrica 10 amperes. 1,5 e 20, não, 1,5 e 10 amperes. Resposta, letra C. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço.